Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e eu estou fazendo esse vídeo hoje para a gente entender um pouquinho sobre os protocolos e convenções ambientais e as discussões ambientais no âmbito da Conferência de Estocolmo de 1972 e da Rio 92 ou ECO 92, tá? É referente às aulas 42 e 43, tá? A gente vai tratar sobre a Amazônia também, né? A região amazônica. E é do professor Vladimir Trevisani, que dá aula pelo estado do Paraná, né? E eu vou utilizar os slides que ele utilizou na aula Paraná, tá bom? Para o terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Bom, essa aula ela visa o Enem principalmente, tá? Então ela é bem conteudista, tá certo? Eu vou tentar ser o mais prático e mais didático possível, tá bom? Então, os primeiros objetivos são esses: compreender a importância dos principais protocolos e convenções ambientais, discussões, Conferência de Estocolmo desde 1972 até 1992, a Carta de Belgrado e o documento chamado Nosso Futuro Comum, tá bom? Vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte, né? A gente precisa entender, né, o que causou esses problemas ambientais todos. Então, a Terra ela tem um ciclo de vida, né? E nesse ciclo de vida ela sofre impactos ambientais naturais, tá? Então a emissão de gás carbônico é um processo natural que ocorre na Terra, porém, né, a partir das revoluções industriais, o que se notou foi um aumento aí da emissão de gás carbônico na natureza, tá? Então, essa foto ela descreve a poluição atmosférica no Vale do Meuse, na Bélgica, em 1930. Isso provocou a morte de 60 pessoas. Em 1952, registrou o que a gente chama de smog. Smog é uma névoa, tá, de neblina com fumaça, tá? É chamada de névoa matadora. Ocasionou mais de 4.000 mortes. Bom, essa imagem reflete justamente esse processo. Aqui outra imagem, né, da atividade industrial. E aí, o que a gente começou a notar, perceber, que a partir de 1970 as preocupações, na verdade em 1968, né, com o Clube de Roma, começou-se a notar uma preocupação maior com as questões ambientais, tá? O Clube de Roma, em 1968, foi um grupinho montado aí por alguns países para discutir essa questão ambiental, e eles acabaram culpando aí os países subdesenvolvidos pelo processo aí de degradação do meio ambiente, né? Mais tarde o que a gente vai perceber é que na verdade é o contrário, né? Quem degrada mais são os países desenvolvidos, em que o processo de consumo é maior, a produção de lixo é maior, a emissão de gás é maior, eles são mais urbanizados, mais industriais. Então o que a gente percebe é que é justamente o contrário. Os países ricos, desenvolvidos, eles são responsáveis aí pela maior parte da degradação do meio ambiente, tá? O que a gente precisa entender é que além da poluição atmosférica, essa poluição do gás carbônico, a gente também sofre com o processo de inversão térmica, chuva ácida, né, e outros processos ambientais aí que acabam gerando transtornos à população mundial, tá, global. Em 1972 foi feita a Conferência de Estocolmo, foi a primeira conferência organizada pela ONU, tá, sobre o meio ambiente no mundo. Foi realizada na Suécia
e ela produziu um documento chamado Declaração sobre o Ambiente Humano, ou Declaração de Estocolmo. Tá? Nela ela incluiu os direitos humanos, a gestão dos recursos hídricos, a prevenção à poluição, a relação entre ambiente e desenvolvimento e a questão também da educação, da promoção da educação ambiental. Tá? Foi no primeiro momento que se falou em educação ambiental no mundo. Bom, o que ficou decidido? Que o grande vilão, né, era justamente o consumo, era a emissão de gás carbônico, né, de queima de combustíveis fósseis. E aí a gente tem o primeiro quiz, né, que ele coloca questionário, né? É uma questão do vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele traz o seguinte enunciado: a Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas como Greenpeace e WWF provocaram mudanças na percepção social da questão ambiental no final do século XX. Tá? Porque o que começou a acontecer? Eles passaram, em princípio, né, todos acreditavam que os países pobres eles impactavam o meio ambiente, mas na verdade, né, descobriu-se depois que são aqueles países onde ocorre produção industrial, né, onde as atividades econômicas elas têm um ritmo aí de consumo de recursos do meio ambiente muito maior, da natureza muito maior. E aí criou-se, né, no final do século XX, um conceito chamado desenvolvimento sustentável, que é aquele onde você promove o desenvolvimento, você pode utilizar os recursos desde que você pense, né, que as próximas gerações também têm o direito de consumir esse mesmo recurso. Tá? Então toda atividade ela deve pensar nisso. Bom, eu trabalho com pesca, então eu tenho que pensar que, né, as próximas gerações precisam ter acesso, né, a esse recurso natural, a este bem, né, este animal, né, para o consumo da sociedade. Tá? Mesma coisa a questão do reflorestamento. Então, dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da limitação da tecnologia moderna. Eles tinham esse objetivo de limitar a tecnologia, a dimensão da interferência humana, recorrência do desmatamento intenso ou insuficiência de abastecimento alimentar. Tá? Vamos ver ali qual foi a questão que ele deu como correta. Então, a dimensão da interferência humana. O que significa isso? Significa que passou-se a se discutir mais, né, como é que o ser humano ele reage, ele se relaciona com as questões da natureza. Tá? Então, por isso que é a dimensão da interferência humana. E aí, depois de 1972, nós tivemos em Belgrado, 1975, né, a Carta de Belgrado, né, que foi uma outra conferência, né, não foi organizada pela ONU, mas foi uma conferência onde falou-se muito sobre a questão da educação ambiental, né, em se desenvolver um cidadão consciente do ambiente total, preocupado com problemas associados a esse ambiente, que tenha conhecimentos, atitudes, motivações, desenvolvimento, habilidades para trabalhar de forma individual as questões daí emergentes. Tá? Lógico que esse conceito depois ele muda um pouco, né, sobre a educação ambiental, mas para aquele momento foi isso que eles definiram nessa Carta de Belgrado. E aí, em 1977, nós tivemos a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, né, onde propagou-se a ideia, né, de um trabalho interdisciplinar a respeito de educação ambiental, né, de maneira que todos os setores pudessem trabalhar essa questão ambiental. Essa conferência ficou conhecida como a Conferência de Tbilisi. 1985, né, numa convenção chamada Convenção de Viena, foi formalizada aí um estudo, né, uma indicação, né, para que se criasse, para que se protegesse a camada de ozônio. Começou-se a perceber, né, que a camada de ozônio ela estava diminuindo nos polos, né, a sua espessura, e isso
causava sérios problemas aí ao meio ambiente, né, e à saúde humana, já que a camada de ozônio ela é responsável por proteger a Terra dos raios ultravioletas que vêm do Sol, os raios UVB. E esses raios eles são bastante prejudiciais aí ao meio ambiente, né, aos corais, às algas, às plantas, à saúde humana. Inclusive, dia 16 de setembro foi comemorado o Dia Internacional de Proteção à Camada de Ozônio. Nós tivemos aí, então, nesse período, né, o Protocolo de Montreal, né, e aí esse Protocolo de Montreal ele foi justamente para discutir esse problema da camada de ozônio. Só para a gente entender, os maiores poluidores, os destruidores da camada de ozônio são os clorofluorcarbonos. Eles estão em inseticidas, em aerosóis, e também, né, nós temos outros compostos que também destroem a camada de ozônio em menor intensidade, por exemplo, como o carbono. Bom, 1987, né, nessa onda de discussão ambiental, criou-se um relatório chamado Relatório de Brundtland, intitulado como Nosso Futuro Comum. Ele foi feito e aí popularizou-se a expressão de desenvolvimento sustentável, e aí 4 anos depois nós tivemos a Rio 92, que incorporou esse conceito de desenvolvimento sustentável, tá? E aí nós tivemos a Rio mais 10, depois a Rio mais 20, tá? Discutindo justamente essa questão do desenvolvimento sustentável, tá? No meio disso tudo nós tivemos também o Protocolo de Kyoto, né, que foi um acordo para que os países reduzissem a emissão de carbono na atmosfera, preocupados com a questão do aquecimento global, tá certo? Bom, um documento importante criado nesse período, né, nas conferências do Rio, foi a Agenda 21, que ela abrange dimensões sociais, econômicas, de gestão de recursos, fortalecimento de papel de grupos, meios de implantação de projetos de educação ambiental e de gestão ambiental, né, até a criação de leis para se proteger o meio ambiente. Tá? É um documento que tem 40 capítulos, né, e ele é flexível. Então nós temos a Agenda 21 nacional, a Agenda 21 global, a Agenda 21 nacional, e até chegar nos municípios. Então cada município estuda a sua questão local, né, para definir aí os melhores caminhos para se discutir o meio ambiente. Tá? Então vou passar aqui rapidinho, porque tudo isso eu já falei, depois vocês vejam lá, né, a correção das atividades. E aí, né, a gente conclui aí sobre esse histórico ambiental, né, de discussões ambientais no mundo, tá, e no Brasil. Bom, eu vou iniciar também aqui uma aula que trata sobre a questão da Amazônia, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui que aula que é. É essa aula aqui, que é a aula 41, que trata sobre a devastação ambiental no Brasil, a questão da Amazônia e os impactos ambientais. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês esses slides, mas eu já vou fazer o convite. Segunda-feira agora, dia 28, eu vou fazer uma live tratando sobre a tragédia das queimadas no mundo, tá? E especificamente no Brasil. Tá? Depois eu vou colocar ali o folder para vocês. Tá? Eu conto com a participação de vocês. Eu vou fazer também um Google Meet ao mesmo tempo, tá, dessa live, para que vocês tenham contato aí com esse conteúdo, que é o conteúdo que vocês estão estudando e que vai cair no vestibular de vocês, tá bom? Tanto da UEPG quanto do Enem, tá bom? Vou tratar especificamente da questão da Amazônia e do Cerrado. Bom, vamos lá então. Por que o Brasil se tornou importante nas discussões ambientais? A gente já discutiu isso, né? Então o Brasil ele é um país que tem uma diversidade ambiental muito grande, né? E só para vocês terem uma ideia, são 6 biomas principais, 6 tipos de climas diferentes, né? E aí cada um com a sua especificidade. Observe ali a Amazônia em 1970,
2014, essa parte toda em vermelho é a área antropizada, ou seja, a área já ocupada pelo ser humano. Então observe 1970 como é que era, né? Então poucas áreas em vermelho aqui eram ocupadas, né? E hoje, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui só para mostrar para vocês. Aqui, opa, tá legal. E aqui também. Tá? Então essa área toda aqui era antropizada, ou seja, ocupada por seres humanos. E aí, em 2014, olha como é que já está. Então, na beira de rodovias, na beira dos rios, etc. Tá? Essa área toda aqui, ó, em amarelo, provavelmente é a área, né, depois a gente vai ver na legenda lá, que é a área ocupada pela atividade agropecuária. Tá? De 1970 até hoje, o que nós percebemos? Um grande contingente de pessoas do sul e do sudeste ocuparam essa área chamada de fronteira agrícola para a produção de soja, principalmente. Tá? Logicamente, né, não preciso reforçar que para você plantar a soja aqui, você precisa derrubar parte da floresta. E derrubar a floresta não é fácil, então eles acabam queimando a floresta para ficar mais fácil o serviço. Tá? Então aqui nós temos aqui o cinturão, né, da fronteira agrícola, tá? Essa parte aqui que eu mostrei para vocês aquela hora, né? E essa parte em vermelho já é a parte antropizada, tá? É a parte onde foi desmatada a maior parte da floresta amazônica já. Então é bem na fronteira da Amazônia com o Cerrado. Aqui uma outra imagem, né? Tudo isso em amarelo são as áreas antropizadas, né? Ocupadas pelos seres humanos. Aqui, né, mostra um pouquinho da ocupação e das atividades econômicas. Então vejam que de 2000 a 2016, né, como se expandiu a atividade, principalmente essa atividade de pastagem com manejo, que é laranja, ó, em direção à floresta, né, ao norte do Mato Grosso. Tá? Aí nós temos os biomas brasileiros, né, que estão... nós temos aqui a floresta amazônica em verde claro, né, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os campos ou pampas, né? Hoje o Pantanal, o Cerrado e a Mata Atlântica são os biomas mais delicados do Brasil, vamos dizer assim, né? Que tem a maior taxa de desmatamento. Eles são considerados hotspots ou pontos quentes. Esses pontos quentes eles são áreas que já tem mais de 75% desmatado e que tem mais de 1.500 espécies endêmicas de plantas, animais, etc. Ou seja, espécies que vivem só nessa região. Tá? Então você veja como está ameaçada. Bom, floresta amazônica, a gente precisa saber que ela tem grande biodiversidade, né? Principalmente de vida, né? De vida que eu digo de espécies vivas do planeta. Ela é a maior reserva de biodiversidade do mundo, né? Enquanto o Cerrado é a Mata Atlântica, enquanto a Mata Atlântica, por exemplo, é a maior tem a maior biodiversidade do mundo no tocante à área, tá? Se você considerar 10 metros quadrados, 1 metro quadrado, a Mata Atlântica tem mais espécies do que a floresta amazônica, mesmo porque a Mata Atlântica ela pega aí desde a linha do Equador até a região subtropical do Brasil. Tá? Então ela pega diversos climas, etc. Ocupa cerca de 49% do território brasileiro. O que a gente tem que pensar é que nós temos a Amazônia Legal e nós temos também a Amazônia a brasileira, né? Pega os estados brasileiros, e a Amazônia Internacional ela pega outros países também. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e possui também grandes reservas minerais. Tá? O solo não é tão bom para plantar, mas com a tecnologia hoje eles conseguem fazer isso. Então aqui o número de espécies de animais, né? Anfíbios, mamíferos, répteis, aves e peixes e de flora também. Tá?
Não vou me ater aqui aos quiz, tá? Depois vocês olham lá. Né? Aqui uma foto de satélite da Amazônia, da região amazônica. E vejam essas linhas em azul, são chamados os rios voadores. Vou falar sobre isso também, tá? Na live. Vou explicar isso aqui também, né? Esse processo aqui da evaporação, né? Como é que ocorria na década de 80 e como é que ocorre hoje, no ano 2000, tá? Aqui é a área da Amazônia Legal, onde fala-se Amazônia Legal, que é a parte brasileira da Amazônia, né? E seria isso, minha gente. Então, eu aguardo vocês na live segunda-feira para a gente falar um pouquinho sobre a tragédia das queimadas no Brasil, tá bom? E um grande abraço para todo mundo.